Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai falar de uma das minhas autoras favoritas quando o gênero gótico está no ar. Na verdade, ela disputa com Mary Shelley esse posto de autora favorita quando a gente está falando dessas figuras sobrenaturais. Eu estou falando de ninguém menos do que a autora das Crônicas Vampirescas, que é a Anne Rice. E hoje a gente vem falar, em parceria com a editora Rocco, sobre esse livrinho aqui que é a Entrevista com o Vampiro. A gente leu ele no Lendo Literatura Clássica em homenagem a Anne Rice, porque infelizmente no ano passado ela nos deixou. E agora a gente vai fazer um breve resumo, uma breve análise e falar um pouquinho desse livro que foi publicado em 1976 e foi a estreia da autora no mercado. Então, vem conferir. Fazendo resumos de Entrevista com o Vampiro. Aqui a gente vai acompanhar como narrador e protagonista o Louis. Louis, em 1791, tinha 25 ou 26 anos mais ou menos, quando conheceu Lestat e foi transformado em vampiro. Durante todo esse tempo com o Lestat, sem o Lestat, ele passou por diferentes experiências e peripécias, conhecendo outros vampiros na França, bem como tendo a Cláudia, que seria sua filha com Lestat ou outras coisas também aí envolvidas. Então, o Louis, cheio dessas experiências, meio amargurado com a vida, super, hiper, mega melancólico, encontra o Daniel, que é um ser humano comum que resolve fazer uma entrevista com ele. Então, durante o decorrer dessas páginas, a gente vai acompanhar o Louis contando toda a sua história para esse rapaz e, pouco a pouco, a gente vai conhecendo sobre a natureza do vampiro junto do Louis, que vai se questionando ali, ao mesmo tempo que o Daniel vai questionando também. Fazendo a análise de Entrevista com o Vampiro. Essa não é a minha primeira experiência com a Anne Rice, inclusive eu já li vários dos livros das Crônicas Vampirescas, e eu devo ressaltar de início que esse não é meu livro favorito das Crônicas. Esse é um dos livros que eu gosto muito. Na verdade, eu gosto de tudo que a Anne Rice publica, mas não é um dos meus favoritos porque eu não gosto tanto do Louis. Principalmente depois quando você vai avançando um pouco nas Crônicas Vampirescas. Porém, e no entanto, esse é um livro incrível que abarca diferentes coisas, tanto do espectro do humano quanto do espectro do vampiresco. E por isso, eu vou falar muito hoje. Camille, você sempre fala muito e eu já sei o que você vai dizer. Você não vai conseguir abarcar tudo porque é muita coisa, etc e tal, etc, etc. Você sempre fala isso. Então, eu não vou conseguir abarcar tudo porque as discussões sempre são acirradas no clube, então eu acabo estudando bastante coisa antes de vir pra cá falar com vocês. E por isso eu acabo trazendo um arcabouço muito grande de informações e os vídeos têm ficado muito longos. Mas agora vamos para o que interessa, que é falar a respeito das questões históricas que tem Entrevista com o Vampiro. O que é importante ressaltar aqui são dois pontos históricos diferentes. Primeiro, a historiografia em si, e quando eu tô falando da historiografia, eu tô falando de Nova Orleans, a questão da exploração da cana-de-açúcar e do algodão, até porque o Louis entra aqui na narrativa como um escravista. Não menos importante, os debates de minorias que estavam surgindo ali na década de 60, 70, antes da publicação da Anne Rice. São dois pontos históricos que eu devo abordar nesse quesito. E claro, a gente também vai abordar o lado da literatura, a construção do vampiresco. Então a gente vai fazer primeiro essa contextualização histórica a respeito do vampiro. E aí você pode me perguntar, Camille, como é que saiu de Drácula e parou em Crepúsculo? Anne Rice é literalmente o meio do caminho. Bom, quando a gente tem Drácula, e eu vou deixar pra vocês a resenha aqui nos cards e vocês podem lá conferir os comentários completos a respeito de Drácula, a gente vai ter aqui o Drácula como um personagem estrangeiro que pouco aparece na narrativa, não tem voz nenhuma, até porque os narradores epistolares são todos os homens brancos, europeus e britânicos, e não menos importante, ele não tem reflexo. Isso é uma coisa muito importante quando a gente está considerando aqui a figura vampírica do Drácula. Em contrapartida, aqui a gente já tem o reflexo e a voz narrativa do vampiro. Entrevista é porque o vampiro está na entrevista do ser humano, ou seja, ele está sendo visto pela primeira vez e ao mesmo tempo ele está tendo voz narrativa aqui. Claro que essa voz narrativa, ela não é uma voz do vampiro em si, ela é uma voz que vai ser apresentada ao entrevistador, que vai ser o nosso mediador. Mas a gente já vai falar disso quando a gente vai falar do livro da Anne Rice. Então, quando a gente está pensando nessa construção do vampiro dentro da literatura, a gente sabe que o vampiro ele surge
não o vampiro moderno, que é esse vampiro que vai aparecer aqui e vai ser a fonte das histórias da Anne Rice, a gente tem essa concepção dessa criatura que toma sangue, etc e tal, muito antes, já na antiguidade. Mas eu vou deixar pra falar sobre isso quando a gente comentar sobre Carmila, porque a Carmila tem a questão da transformação em gato. E aí a gente tem associações a divindades egípcias, então eu vou deixar isso um pouquinho mais pra frente, que é o nosso próximo vídeo aqui no Caneta. Pois bem, quando a gente tem a construção da figura do vampiro, ela vai sendo construída aos poucos, ela vai tomando cada vez mais arcabouço dentro da literatura, inclusive vai sendo mais associada ao leste europeu, até por causa ali da Romênia, que você vai ter muitas figuras vampíricas, que inclusive a gente pode, por exemplo, mencionar, e não tem vídeo, infelizmente, mas foi um livro que eu tive muita dificuldade para entender, que é a Senhorita Cristina do Mircea Eliade. Então a gente vai ter ali dentro da cultura do leste europeu essas figuras muito bem marcadas, entre outras figuras ali que vão estar associadas a vampiros, não só na cultura europeia, mas na cultura africana e entre outros lugares. Assim, essa figura ela vai começar a ser cultuada como parte do sobrenatural e parte de um horror gótico. E quando a gente está falando do gótico, a gente está falando dos godos. São essas figuras que ajudaram a acabar com o Império Romano e, inclusive, isso era visto de forma pejorativa no período da Renascença. E toda essa construção aqui que a gente vai ter dos godos e tudo mais, e do gótico, vai ser primeiro uma coisa ofensiva para depois falar muito sobre a questão da sombra e vai estar realmente relacionado ao medievo, que é essa época das trevas. Por conta disso, a gente vai ter essa literatura gótica aqui, criando raízes e tendo ascensão dentro desse meio sobrenatural e supersticioso. E ele vai contrapor muito fortemente com a questão do cientificismo que vai crescendo cada vez mais. Então, quando a gente está falando desse período de construção de vampiros do Drácula, a gente vai ter a ciência em contraponto ao sobrenatural, não só em Drácula, mas em outras obras também. E aí, esse personagem estrangeiriço que tá ali questionando a ciência e o sobrenatural, e essas figuras, inclusive, que acreditam no sobrenatural enquanto outras não acreditam. E isso aqui, inclusive, é mencionado em Entrevista com o Vampiro, e é muito legal, mas eu já vou falar disso pra vocês. Pois bem, tudo isso vai sendo apresentado quando a gente tá falando da figura do vampiro lá no Drácula e vai continuando até chegar na Entrevista com o Vampiro. Aqui, a gente já tem uma diferença dessa personalidade, porque você já tem um período iluminista, ali a gente pensando em 1791, que é quando Louis, ele ascende como vampiro, você já tem um período iluminista, as pessoas já têm esse cientificismo, e aqui a figura do sobrenatural, a crença da figura do sobrenatural vai recair na população escrava. E agora eu vou fugir um pouquinho da questão da literatura e entrar um pouquinho na historiografia. Eu tô fazendo meio mesclado porque existe uma linha de raciocínio por aqui. Pois bem, e aí o que a gente tem? Aqui, em 1791, quando acontece a narrativa do Louis, e aí eu tô misturando meio que história real e a ficção da Anne Rice, mas quando a gente tem essa figura aqui do Louis, em 1791, a gente tá falando de um momento ali em Nova Orleans, que inclusive o George Martin vai fazer um livro chamado Sonho Febril, que vai também se passar ali perto do rio Mississippi. A Louisiana foi uma colônia francesa, depois espanhola, depois francesa, e aí parou nas mãos dos Estados Unidos, porque a França vendeu no período napoleônico. E então, o que a gente tem? A gente tem uma colônia que é uma das grandes, literalmente, uma das enormes produtoras de cana-de-açúcar e algodão. Basicamente, Louisiana seria o terceiro lugar em rentabilidade anual na colônia francesa e nas colônias norte-americanas. Por quê? Ali, hoje representa o sul dos Estados Unidos, então era um espaço muito escravocrata, então tinham muitos escravos e eram enormes latifúndios, plantações, etc e tal. Exatamente o tipo de exploração que a gente teve aqui no Brasil. Então, isso vai acabar entrando aqui na Anne Rice também, até porque a gente vai falar sobre essas cúpulas de poder. E agora eu vou passar um pouquinho para o futuro, porque quando a Anne Rice escreve esse livro em 1976, é um momento de ascensão das minorias. Inclusive, eu vou deixar aqui também para vocês nos cards a resenha de Tomates Verdes Fritos, que eu falo muito sobre Stonewall Inn, aquele momento histórico revolucionário que vai dar data, por exemplo, do mês LGBT. E aí vocês podem conferir lá para saber um pouquinho mais sobre isso. Mas esse momento em que a Anne Rice vai começar a escrever é um momento de ascensão das minorias. Já vai ter passado as guerras, etc e tal. Então, nesse momento, as vozes que nunca antes tiveram oportunidade, essas vozes plurais de pessoas negras, mulheres, homossexuais, elas vão ganhar cada vez mais espaço. Inclusive, e principalmente na França, em maio de 68, você vai ter uma revolução sindical na França, que as mulheres vão decretar aquela coisa de liberdade sexual, essa necessidade. Que, inclusive, esse é um livro que vai falar muito sobre a questão
homoerótica e sobre sensualidade e sexualidade, que é uma coisa que acaba sendo muito inerente na percepção e na construção do vampiro. E não é à toa, e por isso que a gente vai ter Nova Orleans, que fala a língua francesa, que é essa língua do amor, etc e tal. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter Paris aqui aparecendo como capital desses vampiros e do teatro vampírico. Então, voltando para a figura vampiresca aqui, eu já passei por esses movimentos históricos, aqui a gente vai ter um momento de consagração que a gente vai ter uma inversão dessa ideia do sobrenatural. Por quê? Os vampiros, essas representações de figuras sobrenaturais, desde Mary Shelley, são a representação daqueles que não têm voz. Inclusive, você vai ter vários estudos sobre Mary Shelley e Frankenstein, que eu vou deixar aqui nos cards, porque a gente também já fez resenha por aqui. A Mary Shelley, ela vai trazer essa voz de minoria mesmo, até porque ela era uma mulher escritora que só teve a oportunidade de estudar porque a mãe dela era ninguém menos do que Mary Wollstonecraft, que seria uma das grandes precursoras do feminismo. Então, o que acaba acontecendo é que essas figuras sobrenaturais, elas vão fazer a representação do estrangeiro, daquele que tá na margem da sociedade, entre outras coisas. E quando a gente vai vendo que essas pessoas vão ganhando voz e podendo ter a possibilidade de expressar as suas opiniões e seus credos e tudo mais, a gente vai ter uma mudança na perspectiva do sobrenatural. E é por isso que em Entrevista com o Vampiro, a gente tem o vampiro falando. E é por isso justamente que, diferente de Drácula, que o vampiro é uma coisa negativa, em Crepúsculo o vampiro vai ser uma coisa muito positiva. Porque a gente agora tem a inversão dos valores daquilo que era negativo antes e agora é positivo. Porque a gente entende que antes nada mais era do que preconceito e agora a gente está mudando pouco a pouco a nossa perspectiva. Inclusive a gente está subvertendo a lógica de que o sobrenatural é ruim e que o ser humano era bom. A gente tinha uma lógica maniqueísta naquela época. Inclusive, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês o médico e o monstro. Na narrativa de um médico e um monstro, a gente vai encontrar esse maniqueísmo muito acirrado. E isso aqui vai acabar adentrando na estética do gótico. Mas enquanto a gente vê isso no Stevenson, inclusive no Drácula, porque aqui a gente tem um Drácula mal, o Van Helsing, um cara positivo, e toda essa coisa que a gente tem no período da Era Vitoriana, isso não vai funcionar mais aqui na Anne Rice. Aqui a Anne Rice, justamente por causa desses movimentos, dessa mudança de perspectiva histórica, a gente vai ter uma mudança na perspectiva da literatura. Até porque a literatura vai se encaminhar um pouquinho com a historiografia. E é por isso que Anne Rice vai dar voz ao vampiro, mesmo que por um interlocutor. Até em Vampiro Lestat, o próprio Lestat sai falando. E agora, quando a gente chega em Crepúsculo, a gente vê uma mudança absurda quando a gente tá pensando nessa perspectiva do sobrenatural, etc e tal, até porque a gente não tem mais a crença de que essas criaturas existem. Pelo menos eu acho. Não sei se vocês acreditam, mas eu não. Se existe algum vampiro que tá me ouvindo aí, foi mal. Mas a questão aqui, e fundamental, é a seguinte: essa mudança de perspectiva vai gerar uma mudança dentro da literatura, dentro da construção do romance gótico, e é por isso que Anne Rice é tão revolucionária, é por isso que Anne Rice fez tanto sucesso quando esse livro foi lançado. Porque ela mudou a estrutura do que a gente via como vampiro. E, claro, era uma mudança gradual que já vinha acontecendo, mas ela fez aqui de uma forma tão brilhante, tão intensa, tão incrível, que você só pode ficar apaixonado. Agora a gente realmente pode chegar e falar a respeito de Entrevista com o Vampiro. Esse aqui é um romance que a gente pode considerar tanto um romance fantasioso quanto um romance histórico, até porque a gente vai acompanhar aquele período ali em Nova Orleans, de 1800 mais ou menos, porque o Louis é transformado em 1790 e pouquinho, então a gente acompanha esse período. Inclusive, vale destacar que em Nova Orleans, quando eu estava pesquisando, em 1788, se eu não me engano, tiveram vários incêndios que acabaram com algumas construções francesas. E a gente tem um momento aqui da narrativa que tem um incêndio. Então eu achei bem legal que isso aqui podia estar associado com a historiografia. Até para quem não sabe, a Anne Rice, ela é realmente de Nova Orleans, ela nasceu lá, então ela acabou trazendo a sua cidade natal aqui no livro. E não menos importante, eu acho que ela fez essa homenagem e ao mesmo tempo usou um cenário perfeito. Até porque esse livro vai debater e vai discutir muito sobre esse uso, esse desejo de matar o próximo. O vampiro caçando o ser humano. E aí a gente pode fazer várias associações com a escravidão, inclusive. E é por isso que esse livro aqui vai ter uma leitura em questão do feminino, em questão do escravo e em questão também do homossexual. Mas a gente já vai entrar nisso. A primeira coisa que eu quero destacar é o título, que é Entrevista com o Vampiro. Quando a gente está botando na entrevista, a gente está dando destaque para esse vampiro, até porque a entrevista não é mais do que a entrevista. Ou seja, você está botando ele na sua vista e dando essa possibilidade dele ter voz narrativa, como eu já vinha comentando. E aí, a gente tem uma mudança de perspectiva, mas é claro, ainda precisa de um interlocutor humano para trazer esse vampiro para nossa
história. Só que quando a gente vai fazer isso, o vampiro finalmente vai poder dizer aquilo que ele quer dizer, todos os questionamentos dele. Inclusive, esse é um livro não só de romance histórico e fantasioso, mas também ele tem uma pegada muito filosófica e, ao mesmo tempo, ele vai trazer uma espécie de biografia ficcional. Então a gente tem esses diferentes gêneros aqui brincando dentro de Entrevista com o Vampiro. Esse aqui é um romance do estilo gótico e sobrenatural. Quando a gente vai falar sobre o estilo gótico, eu quero que vocês prestem bastante atenção no cenário. Os cenários, a pomposidade de alguns cenários, inclusive o uso de bonecas e outros objetos, eles são muito importantes para dar essa caracterização do sobrenatural e do gótico. Então a Anne Rice vai acabar falando com a gente nesses momentos também, de descrição de cenário. Então é importante você ficar atento para pegar todos esses detalhezinhos que são próprios desse tipo de estética literária. Aqui a gente vai ter o Louis questionando o fato dele conseguir se enxergar, dele ter reflexo. E isso está relacionado à questão da identidade, da presença, da marca. Porque como o Drácula ele não tinha reflexo, porque ele não tinha voz, aqui a gente já tem um contraponto a isso. Ele tem voz, ele tem identidade, ele tem alma. Mas vai ser um questionamento filosófico muito inerente da narrativa, porque a Anne Rice vai brincar sempre com a sacralidade. E quando ela vai brincar com a sacralidade, a gente vai pegar essa religião aqui que vai ser muito forte. Até porque quando o Louis... E aí a gente tem que lembrar, o Louis ele é um escravocrata de 1800 que vinha de uma família católica. E o irmão dele era quase como um santo que tinha visões, etc. Mas ele não acreditou nesse irmão e esse irmão acaba se suicidando. Calma que isso acontece bem no início da narrativa e não é spoiler. O Louis é um personagem aqui que ele vai ser carregado pela culpa, mesmo na sua fase vampiresca. E isso vai perpetuar durante toda a narrativa. Pois bem, essa culpa vai alimentar a alma humana do Louis, e então o Louis ele vai fazer questionamentos filosóficos humanos nessa condição de vampiro. E isso vai fazer com que ele seja muito diferente dos demais vampiros, e de acordo com a perspectiva dele, e vale ressaltar como esse é um livro autobiográfico, entre aspas, numa entrevista aqui com o Louis, a gente só tem a perspectiva do Louis. Não caia na crença de que tudo que ele fala é verdade, até porque ele se coloca aqui como um docinho que todo mundo quer comer, e é isso, né? E não quer dizer que isso seja uma verdade. Então, tomem cuidado com essa narrativa, porque ela é uma narrativa em primeira pessoa e o Louis, ele tem uma perspectiva ali. Inclusive, isso é levantado pela Anne Rice diversas vezes durante o romance. Então, o Louis é um personagem um pouquinho autocentrado, melancólico e problemático. Mas isso faz com que ele seja um personagem muito filosófico e muito questionador, o que dá uma roupagem enorme para esse texto. Esse texto ganha diversas camadas justamente por isso, porque ele vai questionar a questão da moralidade, a questão da estética, como a estética e a moralidade se relacionam. Ele vai questionar a ideia e o ponto de vista de bem ou mal, se existe um mal maior, um mal menor, um bem maior, um bem menor. Ele vai fazer outros levantamentos, como a existência do diabo, a existência de Deus, se o vampiro ele faz parte do diabo, se o vampiro está relacionado a Deus, se todos são filhos de Deus, entre outras reflexões que são abarcadas nessa narrativa. São muitos aspectos filosóficos. E você tem que tomar bastante cuidado, até porque a tradução da Clarice Lispector, na minha concepção, é um pouco desatualizada e você pode acabar se perdendo da forma como ela conduz o texto. Então, esses pontos, eles são muito importantes para destacar a importância da construção ideológica e filosófica do vampiro. E aí a Anne Rice, de novo, ela vai brincar com essa questão do religioso, do profano, do sagrado e do profano, o tempo inteiro durante esse texto. E aí, quando a gente entra no sagrado e no profano, e a gente tá falando da figura vampiresca, a gente também tá falando da questão do prazer. E esse prazer, ele vai ser dividido no desejo e na morte. E essas duas pulsões, a pulsão da vida e a pulsão da morte, são muito freudianas. E quando a gente tá falando de Freud, a gente tá falando de Eros e Thanatos nessas pulsões. O Eros é o deus do amor, e o Freud usa ele como a pulsão da vida. E o Thanatos seria a pulsão da morte. E aí o vampiro, ele vai brincar muito com essa questão, ao mesmo tempo que ele brinca com o erotismo, a questão da sensualidade do texto, e vale destacar que esse texto é muito sensual, tem muitas passagens, inclusive, incômodas, porque a gente vai ver o Louis meio que flertando com a Cláudia aqui, na aparência é uma menina de 5 anos, mas essas questões são muito fortes e, inclusive, para chocar mesmo dentro desse romance. Até porque a gente tá falando de vampiros, e a sua concepção de sociedade não é a mesma que a nossa. Então a gente vai ter essa brincadeira aqui freudiana do Eros e do Thanatos, da pulsão da vida e da pulsão da morte, ao mesmo tempo que a gente tem a sexualidade e a sensualidade dentro desse erotismo do vampiro. E esse erotismo é tanto hétero como homoerótico. Até porque a gente vai ter relações do Louis com
todos os personagens praticamente. Todo mundo deseja esse docinho de coco e é por isso que você não deve acreditar nele. E aí, falando dos personagens que desejam esse docinho de coco, a gente tem personagens incríveis e, na minha concepção, muito mais interessantes do que o Louis. Eu vou começar com o Armand, que é um personagem que eu gosto muito, que vai ter evolução em outros livros. O Armand, ele é um personagem que vai ter uma concepção de conhecimento, de desejo pelo conhecimento, que é o que vai atrair o Louis pra ele. E aí a gente vai ter essa relação de repulsa e atração ao mesmo tempo do Louis, e eles vão formar aqui um casal homoerótico na minha concepção, e justamente porque eles vão ser atraídos por esses egos masculinos deles. Ao mesmo tempo, a gente tem essa pulsão mais de repulsa quando a gente tem o Lestat, porque o Lestat utiliza o Louis na concepção do Louis, porque ele é um escravocrata, ele tem posses, ele é rico, etc e tal, e o Lestat estava precisando disso. Então a gente vai ver esse desejo do Lestat de manter o Louis na coleira de uma forma muito egocêntrica, até porque ele quer os benefícios dessa relação. E aí a gente vai ter uma relação aqui do Lestat com um artista que é muito interessante também. E aí vai também para o espectro homoerótico. Só que a gente também tem relações heteroeróticas, que a gente vai encontrar, por exemplo, quando a gente está falando da Cláudia. A Cláudia tem uma relação com o Louis muito conturbada e muito complicada e muito difícil de explicar, até porque a Cláudia, inclusive, é minha personagem favorita nesse romance e é ela quem ganha mais destaque, porque dentre as relações aqui, a única que eu vejo como amorosa é a relação do Louis com a Cláudia. A Cláudia é uma menina de 5 anos que é transformada pelo Lestat porque o Louis acabou quase que a assassinando enquanto tomava seu sangue. Então a relação do Louis e do Lestat, ela continua se mantendo graças à Cláudia. E a Cláudia, ela é uma personagem aqui que tem uma concepção existencialista, tanto quanto o Louis tem, mas ela tem uma motivação muito maior do que o Louis. Na aparência, é uma menina de 5 anos, mas a mentalidade é de uma mulher feita de 100 anos. Então é muito complicado aqui a relação e a construção existencial da Cláudia e tudo que a gente vai acompanhar aqui na relação dela com o Louis. A relação dela com o Louis é tanto paternal, entre pai e filha, quanto amorosa. E aí a gente vai ter alguns estereótipos sociais sendo quebrados aqui pela Anne Rice que deixam a gente meio chocado. E esse livro acaba trazendo esse choque de uma forma tão bem feita que eu começo a me questionar quais são os meus padrões de realidade. Acaba sendo um pouquinho assustador, então talvez seja o gatilho para alguém, então tomem cuidado. Não acho que seja nada explícito, mas acaba ficando ali no implícito e é bem bizarro, mas é muito interessante como ela constrói. Ela constrói de um jeito tão bem feito que você acaba se questionando, gente. Então é muito complicado falar sobre essa relação e eu prefiro me abster a respeito disso, porque realmente é a segunda vez que eu leio Entrevista com o Vampiro e eu ainda não sei definir o que tá acontecendo ali e nem sei se eu quero definir. Mas o fato é que a Cláudia, querendo ou não, é a personagem, eu acho que mais bem construída, porque é a personagem que o Louis dá mais atenção. Inclusive todo o sofrimento do Louis dentro dessa narrativa se divide em dois: o sofrimento da perda do irmão e depois o sofrimento dos acontecimentos com Cláudia. E acaba que a Cláudia, ela ganha tanto destaque até porque ela é a única personagem feminina vampiresca com mais força narrativa. E vale lembrar que a Cláudia, ela é a construção do Louis junto com Lestat. Como ela veio com 5 anos de idade, ela não sabe o que é ser humano, mas ela sabe ali, ela vai aprendendo e convivendo com Lestat e com Louis. E do Lestat ela pega essa sede de sangue e do Louis esse desejo pela arte e pelo questionamento. Então, quando a gente tem aqui a construção da Cláudia, é essa construção ambígua entre o feminino do Louis e o masculino do Lestat. E é muito legal que tanto a Cláudia como personagem feminina e o Louis fazendo essa representação feminina dentro dessa construção de família aqui, ambos entendem que o Lestat é desnecessário, ele não tem nenhuma utilidade. E aí a gente vai ter a expulsão do homem dentro dessa união familiar. Isso é muito legal dentro da construção, porque, de novo, a gente está falando aqui de minorias. Por mais que sejam sobre vampiros e a história seja refletida nesse sobrenatural, ela também casa muito com o humano. E aí a gente está falando de minorias. Então, quando a gente está falando dessa questão do feminino, a gente está pondo em xeque o fato da necessidade do homem para a subsistência da mulher. A mulher, ela consegue sobreviver por conta própria, inclusive sobre a questão da sua liberdade sexual. E isso é muito interessante dentro do texto. Não menos importante, a gente está falando sobre muitas relações homeróticas, até porque a gente tem ali o Lestat com o Louis, que tem uma relação homerótica ali, ao mesmo tempo do Armand com o Louis. Então, esse ponto, inclusive, do Armand com o Louis é até mais saudável do que com o Lestat. Não menos importante, a gente também vai ter a questão dos escravos.
De novo, a gente tá aqui em 1800, é um período do iluminismo. As pessoas não acreditam mais nessa questão do sobrenatural, elas estão indo para a questão do cientificismo. E os únicos que permanecem acreditando no sobrenatural são os escravos. Então, os escravos são os únicos que percebem os vampiros e são os únicos atentos e perceptíveis àquilo que está acontecendo ali na fazenda do Louis. Então, é muito interessante como os únicos que prestam atenção nesse sobrenatural, porque eles também estão à margem da sociedade, são os escravos. E a Anne Rice acaba dando esse pequeno destaque para a percepção deles, que eu acho muito interessante. E, voltando ao feminino, essa questão da subsistência e da importância do homem dentro dessa estrutura de utilidade e de sustento, a gente também tem a Babette, que é uma personagem muito importante ali, que o Louis vai sempre incentivá-la ali naquele momento inicial da narrativa a não depender de um homem para conseguir sobreviver, até porque ela precisa sobreviver porque o irmão dela falece. Então ela tem ali a necessidade de subsistência e o Louis é o personagem que vai dar isso para ela. E ela vai ser uma mulher dentro dessa sociedade sulista de latifundiários que consegue comandar uma fazenda por conta própria. E é o Louis, esse vampiro, que vai fazer isso. E aí a gente vai entrar numa coisa que é muito interessante, que é como o vampiro é visto dentro desse romance, e claro, em outros, mas aqui principalmente. O vampiro é uma praga, é uma epidemia, é uma coisa que acomete as pessoas, e essa é a explicação racional. E por que o vampiro é uma praga, é uma epidemia, é uma coisa negativa nesse sentido? Não só porque as pessoas morrem, mas porque eles subvertem os valores e os padrões da sociedade. E isso é muito importante aqui, porque esse é o ponto levantado dentro de Entrevista com o Vampiro. O vampiro, ele foge do escopo, ele é um personagem livre das amarras que a nossa sociedade tem. E com a questão da Cláudia, mas isso aí é uma marca que eu acho que eu não sei se eu quero perder. Então o que acaba acontecendo aqui dentro do romance é que ele vai subvertendo esses valores morais quando em contato com seres humanos, e esses valores rompidos vão fazer mudanças nessa sociedade. E é muito interessante, eu acho que o ponto mais interessante dessa narrativa, inclusive, é o Teatro de Vampiros de Paris. Eu não vou falar exatamente o que acontece no Teatro de Vampiros, porque eu acho que seria um spoiler, mas ali a gente vai ter o humano na sua concepção mais freudiana da questão do Eros e do Thanatos, do prazer relacionado à morte, que é muito intensa. Então a Anne Rice está falando de vampiros, mas ao mesmo tempo também está falando dos seres humanos. E todas essas críticas que o Louis aponta para ele mesmo, acaba também apontando para os seres humanos. E a última, e a mais importante das críticas aqui, é a questão da imortalidade e de quanto ela é nociva pro Louis. Diferente do que vai acontecer no próximo livro, e eu não vou entrar muito em detalhes, e o Louis vai ficar se remoendo sobre essa questão da imortalidade por muitos momentos da narrativa, porque na concepção dele, tudo aquilo que ele perdeu quando era humano eram essenciais para sua alma. Na minha concepção, quando a literatura atual ela vem trazendo essa questão da imortalidade, ela sempre vem trazendo de uma forma negativizada, porque a gente tem a ideia do memento mori, que é tipo você saber a sua finitude, você vai dar importância a esses momentos da sua vida. E eu acho que é muito disso que o Louis tá falando quando ele tá trazendo aqui Entrevista com o Vampiro. A ideia mais interessante dessa construção de vampiro que a gente encontra aqui em Entrevista com o Vampiro para fechar essa resenha é a questão da morte do vampiro. O vampiro ele morre quando ele não se adapta à realidade dele. Então ele simplesmente resolve parar de viver. E é nesse momento que o vampiro padece. Eu acho muito interessante isso porque é muito difícil um ser de muitos anos atrás se adaptar, por exemplo, à tecnologia. E a gente tem momentos aqui no final da narrativa que vão trazendo isso de uma forma brilhante. Eu acho que a Anne Rice trouxe isso como uma metáfora para o seguinte: os homens antigos, essa sociedade patriarcal, ela não tem aceitado as mudanças dessa pluralidade de vozes que agora finalmente as pessoas estão tendo. E eles vão padecer, porque essa mudança ela vai continuar acontecendo, querendo eles ou não. E eu acho que essa mensagem, por mais que esse seja um livro gótico, sobrenatural, todo melancólico, é uma mensagem muito positiva e é uma mensagem incrível que a escritora traz pra gente. Agora eu quero falar um pouquinho dessa edição aqui da editora. Antes de começar falando sobre a edição em si, eu quero muito comentar a respeito da tradução da Clarice Lispector. Vocês já devem saber, quem me acompanha, que eu adoro a Clarice, mas eu não acho que ela é uma boa tradutora quando a gente tá falando da Anne Rice. E eu digo isso, primeiro porque o texto tá muito desatualizado para nossa contemporaneidade, e eu sinto que as pessoas têm dificuldade de entender algumas passagens. E segundo, e não menos importante, algumas passagens realmente estão truncadas, e o que acaba acontecendo é que só porque é Clarice Lispector as pessoas saem elogiando. Gente, não tem que sair só elogiando só porque é um autor famoso. Eu acho que uma tradução moderna que faça com que esse texto ganhe uma nova roupagem e ao mesmo tempo traga esse não truncamento do texto da Anne Rice seria excelente. Mas, não menos importante que isso, a gente tem uma edição lindíssima, que é essa nova edição da editora Rocco,
que é maravilhosa. Eu amo essa capa, eu adoro essa poltrona porque o vermelho lembra o sangue e ao mesmo tempo lembra onde a gente pode se sentar na hora de uma entrevista. E esse conforto dessa poltrona também vai fazer o conforto do vampiro, até porque o vampiro vai falar com o ser humano, mas a gente vai se identificar muito com ele. A capa é preta e vocês podem ver capa dura, tem fitilho, que é a coisa mais linda possível, e a diagramação é muito confortável, então você consegue ler tranquilamente essa edição. A edição antiga também é muito boa. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. Comente aqui embaixo se você já leu Entrevista com Vampiros, já leu As Crônicas Vampirescas. E não menos importante, você pode comprar este livro, todos os livros lançados das Crônicas Vampirescas, as histórias das bruxas, aqui pelo link que tá na descrição desse vídeo, porque você vai ajudar o Caneta sem pagar mais nada por isso. Você pode seguir a gente nas outras redes sociais. A gente tem o nosso podcast, que é o QGCT, o nosso site, gctinteiro.com.br, e a gente também tem o nosso Instagram, que você pode ler vários livros clássicos com a gente. É só entrar em contato comigo por lá, @Grupo Caneta Tinteiro. E claro, a Twitch, quando a gente estiver fazendo live, @Grupo Caneta Tinteiro também. E é claro, você também pode apoiar a gente no Catarse. No Catarse a gente tem recompensas para os nossos apoiadores, não menos importante, leitura coletiva. Agora a gente está lendo O Jogo da Amarelinha, do Júlio Cotarza. E você pode entrar e participar com a gente também. É isso, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!